Fala pessoal, hoje eu vou contar a história de um jogador não tão conhecido, mas todos deveriam conhecer, que é o Eric Eliscassis, certo? Não sei se você conhece ou não conhece o Eric, mas ele foi um jogador muito forte, foi um dos 4 enxadristas que venceram simplesmente Capablanca e Bobby Fischer, tá certo? Não é uma coisa muito fácil, tá? E ele, inclusive, morou no Brasil, tá? Ele, quando teve a guerra, ele veio para o Brasil, ficou aqui durante um tempo. Tem, inclusive, um livro publicado em português, que é uma verdadeira relíquia. Depois eu vou falar um pouco mais sobre esse livro. E um jogador extraordinário. Eu vou mostrar aí, então, 2 grandes partidas do Eliscassis. Mas antes disso, eu queria convidar vocês mais uma vez para conhecer os produtos da loja Insider. Tá? Hoje eu estou usando aqui, olha, a Tech T-shirt deles, que eu adoro, certo? Eu uso sempre as roupas da Insider, porque para o jogador de xadrez, eu já falei isso, é a vestimenta ideal, certo? Não amassa, não sua. Quando você está jogando online, tá? Agora tá uma febre do xadrez online, vários torneios, eu jogo sempre também, Title Tuesday. Quando você dá aquela pendurada, que pessoas maldosas chamam agora de gambito leitão, certo? Que você sente aquele calor no corpo, a roupa da Insider vai proteger você, não vai deixar você suado, você vai ficar tranquilo. Ela naturalmente, entendeu? É uma roupa que cai bem no enxadrista, tá certo? Então eu queria convidá-lo a conhecer aí, tem mais do que isso, tem aquelas camisetas que você coloca embaixo da tradicional, camisa polo, por exemplo, e te protege, tá certo? Tem máscaras, enfim, muita coisa boa. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição para você conhecer um pouco mais da Insider. E se você colocar, então, eu vou deixar também o link do cupom Rafael Leitão e você tem 12% de desconto em toda a loja. Aproveite, porque só tem coisa boa lá, tá certo? Então, vou rodar a vinheta agora e mostrar 2 grandes partidas do Eliscassis. Antes de mostrar as partidas, eu queria contar um pouco da história do Eliscassis, que muita gente não conhece, certo? Aí, ó, ele bem jovenzinho nessa imagem. O Eliscassis nasceu em 1913, faleceu em 1997. Ele nasceu em Innsbruck, que fazia parte, em 1913, do Império Austro-Húngaro, certo? Depois, a Áustria foi anexada pela Alemanha, como se sabe, então ele jogou uma Olimpíada pela Alemanha, e depois ele estava jogando a Olimpíada de Buenos Aires, 1939, por sinal, salvo engano, a Alemanha ganha essa Olimpíada, e a guerra explode na Europa, e como muitos jogadores, ele passa a morar na América do Sul. Ele primeiro mora no Brasil, tá? Passa vários anos morando no Brasil, e depois ele vai morar na Argentina, em Córdoba, onde depois ele tenta voltar para a Áustria, muito tempo depois, mas volta à Argentina, onde ele faleceu em 1997. Eliscassis, vou mostrar mais fotos dele, era um jogador fortíssimo, tá? Mas absurdo. Outra foto dele bem jovem aqui. Ele tinha, assim, uma habilidade, especialmente no jogo posicional, certo? Incrível. Inclusive, quando ele morou aqui no Brasil, ele foi verdadeiro terror dos enxadristas brasileiros e sul-americanos em geral, porque era muito difícil jogar com Eliscassis. Ele chegou a ser um enxadrista top do mundo, certo? Agora, eu não sei exatamente se tivesse um ranking aí, se tivesse rating naquela época, em que posição ele se colocaria, mas certamente entre os 10 melhores do mundo, especialmente no período ali entre 1937 e 1939, ele era muito forte, certo? Inclusive, dizem que a Alemanha estava preparando um match, queria jogar um match contra o Alekhine em 1941. Isso acabou não acontecendo, tá? Então a gente tem aqui, olha uma foto dele jogando contra o Lasker, já velhinho aqui, né? O Eliscassis bem jovem, certo? Aqui essa fotografia não tá muito boa, mas dá para ver aqui a silhueta, pelo menos, do Alekhine e do Eliscassis. Temos aqui, agora ele jogando contra o Capablanca. Tem fotos dele contra o Lasker, contra o conversando com o Alekhine, com o Capablanca, tá certo? Aqui, ele já um pouquinho mais velho aqui, com o seu cigarrinho.
E finalmente aqui já ele bem mais velho, mas ele continuou jogando muito bem, mesmo com idade avançada, certo? Então, um jogador assim extraordinário. Tem algumas curiosidades, então, ele morou no Brasil, dizem que ele teve muita dificuldade durante esse período que ele morou no Brasil, mas que os enxadristas brasileiros que adoravam ele, claro, um jogador desse naipe aqui no Brasil, certo? Ele dava aulas e tudo, e ajudaram ele aí durante esse período. Depois ele foi para a Argentina, inclusive representou a Argentina, ele representou a Áustria, a Alemanha e a Argentina em Olimpíadas. E, como eu disse, ele escreveu um livro chamado Jogo de Posição. Eu já falei sobre esse livro anteriormente. Esse é um livro que eu tenho assim, se tiver um livro, você perguntar, Rafael, um livro que você tem vontade de colocar as suas mãozinhas, entendeu? E guardar, assim, como relíquia, é esse livro. Jogo de Posição, tá? É um livro... Ele era um jogador muito forte em estratégia e finais, especialmente, tá? E nesse livro ele mostra ali algumas ideias, enfim, dicas de estratégia, métodos, enfim. Eu nunca li o livro, para ser sincero. Eu vi alguns trechos aí na internet e eu cresci com a lenda desse mito, que era um super livro, que o Elis Cassis era um grande jogador, etc. Certo? Inclusive, se você tem o livro do Elis Cassis aí na sua casa, volto a fazer o meu apelo e a minha oferta. Troco todas as minhas camisas do Botafogo pelo livro do Elis Cassis, tá certo? Você não precisa nem dar nada em troca, nem me dar um troco, nada. Eu entrego as camisas do Botafogo, você me entrega o livro do Elis Cassis e todos vamos ficar felizes, certamente, tá? Bom, mais uma curiosidade. O Elis Cassis foi um dos 4 jogadores a vencer durante sua carreira tanto o Capablanca quanto o Fischer, tá? Ele é o menos conhecido, entre aspas, desses 4. Os outros foram Reshevsky, Keres e... Quem que é o outro? Agora eu esqueci. Agora deu branco. Elis Cassis... lembrei. Keres, Reshevsky, Elis Cassis, quem será o 4º elemento? Max Euwe. Na verdade, é porque a partida dele com o Fischer é pouco conhecida. O Fischer é bem novinho, mas o Euwe também ganhou dos dois, certo? Então, aí eu tô fazendo um vídeo sobre um jogador que ganhou do Capablanca e do Fischer. Eu escolhi 2 partidas para mostrar para vocês. Quais partidas vocês acham que eu vou mostrar? É realmente o mistério do século, mas vamos ver se você descobre. Bom, incrivelmente, a primeira partida que eu vou mostrar do Eric é a vitória dele contra o Capablanca. Eu acho que é justo, né? Assim, eu fico me vangloriando, por exemplo, quando eu jogo, sei lá, Title Tuesday, de partidas que cai a conexão do meu adversário. Uma das minhas grandes vitórias recentes, por exemplo, foi a partida que eu ganhei de pretas do Kamsky, numa última rodada do Title Tuesday, que me permitiu ter uma ótima colocação. E essa partida eu ganhei sem cometer nenhum erro. Porque o Kamsky simplesmente não apareceu para jogar. Não sei se ele tiltou ou se a conexão dele não funcionou. Ele não apareceu. Eu tô contando até essas vitórias. Imagina se eu tivesse vencido do Capablanca e do Fischer. Não tem como. Tem que mostrar essas partidas, tá certo? Então vamos ver aqui. Inclusive, essa é incrível, porque ele ganha um finalzinho do Capa. Vou mostrar a partida inteira. Assim, tentar... São 2 partidas que eu vou mostrar. Vou tentar focar nos momentos críticos aqui. Então foi uma eslava, foi jogada. Então, jogaram uma linha aqui, certo? Inclusive foi jogada no match do Alekhine Euwe, né? Essa variante aqui. Essa eslava com E5. Pai, bispo F4, cavalo D7, bispo G2. Nessa época se jogava com F6, como foi nessa partida. Pois muitos anos depois... O Morozevich inventou esse lance G5, ou gatinho 5, certo? Que realmente só pode ser concebido pela criatividade absurda desse jogador, que infelizmente tá um pouco sumido, hein? Saudades do Morozevich, certo? Um jogador extraordinário, o pessoal adorava ele, é uma pena que ele não tenha jogado. Especialista em Blitz, inclusive. Não sei se ele joga muito online ou não. Enfim, voltando aqui. Rock... Torre D8, jogaram de um jeito mais, né? Aqui. Nesse mesmo torneio, o Capablanca jogou uma outra partida. Agora não sei se foi antes ou depois dessa. Mas que seguiu do mesmo jeito. Cavalo toma. Arnaldinho 5 para ganhar espaço aqui no flanco dama. Tentar especular com um Arnaldo 6. Então as pretas jogam Arnaldo 6 para evitar esse avanço. E aí cavalo Ernesto 4.
Para trazer o cavalo aqui. Bispo B4, desenvolve. E aqui jogou um lance curioso, né? Mas é um lance interessante. Que também foi jogado por Ruben Fine, outro jogador extraordinário, né? Nesse mesmo torneio contra o Kappa. Bom, o lance aqui que um ser humano primitivo como eu jogaria seria cavalo Carlos V, né? Bota o cavalo aqui, ataca o bispeto, esse tipo de coisa. Mas as mentes mais evoluídas aqui, ele jogou bispo D2 para trocar esse bispo, né? E depois trazer o cavalo para Carlos V e jogar nas casas pretas. É interessante, não sei se é o melhor lance ou não, mas certamente é interessante. Contra o Rubinho Fine, o Kappa jogou bispo, toma, cavalo toma e roque. Essa partida empatou, ok? Mas aqui, contra o Eric, Kappa mandou dama E7, bispo toma, dama Carlos 5, dama toma, cavalo toma e bispo C8. Agora, esse final, ele é um pouquinho melhor para as brancas, porque o branco tem... esse bispo aqui tá meio passivo, e a estrutura de peões no flanco dama, esses dois peões seguram esses três, e a gente vai tentar avançar Fabinho e Ernestinho aqui, né? E ganhando espaço com esse cavalo aí forte em C5, mas é muito difícil converter essa vantagem. Talvez Fábio 4 aqui já fosse o melhor. Ele jogou a torre de FD1 e a partida vai lentamente aqui. Capablanca vai equilibrar as ações. A partida vai ter uma tendência de empate. Ó, torre toma, rei toma, B4. E o plano para as pretas, claramente, é tentar trocar os cavalos, ou então ativar ali no flanco dama. E avançou, B6, peão toma e rei toma B6. Preparando aqui A5 ou rei B5. Então, o Eliscassi joga bispo F1, evitando esse tema. Tá? Ainda que, né, se A5 ele quer jogar cavalo A4, cheque tomar em A5. Até isso pode ser jogado, mas o branco tem uma pequena vantagem. O Kappa joga cavalo E6, e F2. E aqui tinha um lance que empatava pro Capablanca. Bem preciso. As brancas têm um plano perigoso, trazer o rei pro centro e ir controlando aqui. Com C5 ele conseguiria empatar matematicamente, tá? Ainda com um finalzinho com um peão a menos. A melhor variante é essa, F5, ataca o cavalo. E aí tem um lance que certamente foi esse o lance que o Kappa, apesar de que Kappa e Caspa, certo? Dois jogadores assim, né, razoáveis, eu diria. Mas o Kappa provavelmente não viu esse aqui, bispo Danilo 7. E agora toma aqui, ou toma em E6, bispo A4, BC5 e rei C6. Depois toma aqui em C5, isso deve empatar. Ou então, em vez de F, toma E6, cavalo toma também. Cavalo toma, peão toma, vem aqui. Toma em C5, e rei E3 e H6. E é uma posição de 4 contra 3, mas que as brancas não têm chance de ganhar aqui. Então esse lance empataria. Eu acho que o Capablanca, as pessoas exageram um pouco as habilidades dele no final, certo? Eu, sinceramente, se eu fizesse uma lista de 5 melhores jogadores de finais da história, eu não colocaria o Capablanca entre os 5 melhores e provavelmente, entendeu? Criaria mais uma treta absurda com essa declaração. Aliás, já criei, porque ela sai, esses vídeos são improvisados mesmo. E aí eu vou criando essas tretas desnecessárias e o pessoal vai me esculhambar nos comentários, mas o Capablanca, esse não era o ponto forte do jogo dele, certo? Então, durante a carreira dele, eu poderia mostrar várias partidas em que ele cometeu graves imprecisões nos finais. Tem uma partida muito conhecida dele com a Vera Mentic, contra o Alekhine, teve várias no match, enfim. Tá? Essa aqui é mais uma. Pra mim, o ponto forte dele era mais o jogo posicional mesmo ali no meio jogo, tá? Mas, enfim, é só uma opinião. Jogou aqui G5, que é um lance, né, até temático ali para trocar os peões, mas aqui não foi preciso, porque permitiu que o Eric estabilizasse. Veio aqui. E agora as brancas têm vantagem decisiva nessa posição. Essa partida ainda vai ter algumas aventuras, tá? Mas, por exemplo, bispo toma 6, ganha. Cavalo C5, bispo toma C8, vai para um final, ganha. Mas ele jogou aqui, tá bom também o que o Eric jogou. Toma, toma, rei. Bispo C4, muito chato, porque o final de rei peões é ganho para as brancas. Bispo toma, rei toma. E vou ganhar, porque o rei das pretas vai ter que mover e eu vou entrando aqui. Bispo C4, bispo G4. E agora passa aqui. Que aula deu o Eric, hein? Vê aqui, ó. Jogando contra o Capablanca. Não era contra o tio da esquina. Entendeu?
Veio aqui, veio com o rei pra lá. Putz, e aqui o Eric deixa de finalizar o que seria uma partida, né? Limpinha, cheirosinha e gostosinha do início ao fim, certo? Mas no xadrez, se não tem aquela dose de sofrimento, né? Você não ganha de um jogador como o Capa, essa é a verdade. Porque aqui ele ganhava simplesmente com o bispo Fábio V nessa posição. E as brancas deixam o preto aqui no famoso Zug, também conhecido como Zugzwang, tá? Se você aí quer saber. Se você quer saber exatamente por quê, senão vai no Google, vai ser mais fácil. Mas o Zug ou o Zugzwang é aquela situação em que seu adversário não tem nenhum lance que preste, resumindo em um português bem tosco. Porque aqui, tá? Se ele joga bispo F3, você vem com bispo gato 6, seguido desse. E se ele vem pra cá, aí você deixa ele num Zug gostoso mesmo, que é esse aqui. E é aí a demonstração cabal da vantagem do bispo bom contra o bispo mau, certo? As pretas não têm jogada, se mover esse bispo, cai o peão de C6, se jogar H5. Aí, meu filho, né? Isso aqui é melhor do que dar mate. Você ganha do jeito que você quiser, essa parada aqui, tá certo? Mas aí jogou esse bispo H7, incrível. E aí é isso que o Capa renasce das cinzas nessa partida. Bispo G4, ataca o peão, ele teve que avançar. E agora rei aqui. E aí foi para esse final aqui. Vai cair o peão de A6, mas as pretas têm chances consideráveis de empatar, certo? Aí eu vou poupar vocês de todos os detalhes aqui cirúrgicos. Eu vou direto para a posição em que o Capablanca comete mais um erro, certo? De novo uma posição aqui tecnicamente empatada e o Capa vai cometer um erro aqui, para desespero dos seus fãs que o idolatram e acham que ele nunca na sua vida errou num final. Ok? Essa posição aqui ele começa a ir pro lado errado. Rei B8 empataria. Porque quando as brancas fizerem o plano de trazer o Reinaldinho para tomar o peão de Horácio 6, o preto joga bispo B7. E esse final aqui é empate. Certo? Sempre que chegar nesse final com o peão de H, você tem que contar os tempos. E nunca deixa o seu adversário fincar o peão dele na quinta fila, senão já era. Você está morto e enterrado, não importa em que posição tiver o peão. Ok? Então, qual que é o lance para você? Certo? Se você não tiver um mínimo... Se você... Eu me perdi completamente aqui, mas deixa eu voltar aqui. Onde que eu tava agora? Aqui. Se você, né, tiver um mínimo de conhecimento de hermenêutica e bem básica, você vai entender que o lance das pretas aqui é H5, certo? Não deixa que seu adversário coloque o peão na quinta. E aí, eu vou deixar né? Não vou ficar aqui calculando se dá ou se não dá. Monte essa posiçãozinha no seu tabuleiro, de preferência físico, e conte os tempos aqui, vai calculando. Rei vem, rei 6 sai, e calcule se dá tempo das brancas tomarem o peão e promoverem. Eu vou dizer para você, já resumindo, que não, certo? Um spoiler aqui. Então esse seria o plano das pretas para empatar, mas o Capa vai com o rei pro outro lado, e aí vem umas voltas aqui, entendeu? O rei fica por ali, eu não entendi muito bem essa parte, vem pra cá, e vai o samba pra cá, certo? Apesar de ainda não ter morado no Brasil, o Eric foi dando uma sambadinha de Ronaldinho Gaúcho, e vem pra cá, vai pra lá, eu não entendo nada desses lances, vem aqui, e aí finalmente... aqui já tá meio perdido, na verdade, porque a grande questão é se o rei das brancas vai conseguir ir pro outro lado ou não, e aqui não tem como evitar. Certo? O branco vai jogar bispo B7, bispo C6, e aí promove o peão, você tem que ficar então com o bispo por aqui, aí entrou o rei aqui em D6, certo? E aí o rei tem que ficar em D8 para evitar esse plano de bispo B5, bispo C6, mas aí o rei passa, eu aqui, entendeu? E bispo toma, rei B7, E6, B6, F6, C6, G6, D6, H6, e depois pisei. Se você não entendeu o que eu falei, veja em velocidade super reduzido aí, tá certo? Mas basicamente é uma contagem para saber se o preto pode ou não trocar aqui em D5. Ele jogou aqui e o rei foi. E aqui até eu, ouso dizer que até eu, não vamos exagerar, mas muitos jogadores venceriam do Capablanca essa posição agora, com o peão de H disparando. Certo? Então ele ganhou do Capa, uma partida técnica, um finalzinho que o Capablanca errou. Ok? Vamos ver agora como foi a vitória dele contra Bobby Fischer. Ele jogou contra o Fischer em Buenos Aires, 1960. Vejam que o Elis Castro já tinha uma certa idade,
tá? Afinal, ele nasceu, como eu disse, em 1913. E o Fischer era bem novinho, tá? E o Fischer, é uma curiosidade, o Fischer adorava Buenos Aires, certo? Ele era super fã da carne argentina. Dizem as más línguas que o Fischer, por exemplo, antes de jogar as partidas... Tem jogadores que antes das partidas ficam meio nervosos e a comida não cai bem e eles não comem nada, praticamente. Por exemplo, Victor Korchnoi, dizem, essa mesma má língua que me contou a história do Fischer, me disse que o Korchnoi, por exemplo, ele só comia um pedacinho de torta antes da partida, era só o que ele comia. Já Fischer, por exemplo, gostava de comer uma sangrenta carne, sei lá, 1 hora antes da partida, não tava nem aí. Cada qual com o que lhe faz bem, não é? Mas tudo isso para dizer que o Fischer gosta da carne argentina e gosta de Buenos Aires, apesar de que um dos piores torneios que ele jogou foi justamente na Argentina, certo? Mas também ele tem grandes torneios lá, inclusive a vitória dele, por exemplo, contra o Petrosian, não é? O match que ele ganhou do Petrosian foi em Buenos Aires. Mas bom, voltando aqui para a terra, olha só, o Eric jogou a inglesinha C4, começou bem, mas eles vão transpor para uma Ragozin e dão a B3, jogou o Eric. Certo? Uma das coisas boas quando você está sem ideias aí na abertura é você revisitar o passado, não é? Conhecer os clássicos. Veja aqui, recentemente teve 2 partidas do Magnus Carlsen, ninguém menos do que ele, jogando essa mesma linha com dama B3 contra a Ragosa, que é uma das variantes mais jogadas atualmente de pretas. Nas duas jogaram C5. Uma foi o Radia e o outro foi o... Não, na verdade, esqueça tudo que eu disse. Foi só uma partida do Carlsen que eu selecionei aqui, mas provavelmente ele já jogou mais, entendeu? Mas teve um outro jogador chamado Caruana, também jogou em 2021, inclusive, esse mesmo dama B3. Bom, mas Bob jogou cavalo C6, que não me parece ser um lance tão bom, mas tudo bem. Teremos muitas voltas nessa partida também. Vem aqui. Jogou com E3, toma. E essa é uma posição bem temática, na verdade. O plano das pretas é jogar E5, certo? Esse é o jeito de justificar esse pocotó em C6 aqui, e é o que o Bob tenta fazer. Eric vai botando suas peças, Bob tira o rei, preparando E5, Eric vem, manda o E5, cola o D5, tira a dama, troca. Ameaçou mate, vai aqui, né? Matildo aqui, sei lá, jogaria a dama C3, tentando trocar as damas, e levaria esse gostoso mate, dama tão H2. Mas Eric, entendeu? Ele conseguia ver mate 1 sem muitos problemas. Jogo F4, vem aqui, E4, avançando a massa. E nesse momento, certamente, Bob deve ter pensado: eu tenho um par de bispos, e você? Ao que Eric, nesse diálogo telepático, provavelmente que não aconteceu, mas ele teria respondido: eu tenho mais espaço, eu tenho esse bispo forte e tenho esses peões centrais. Quer dizer, especialmente esse de E4, mas essa maioria que avança. E o Bob diria: ok, parabéns, são bons argumentos, estamos kits. Aí eles estenderiam as mãos nesse diálogo absurdo e telepático. Mas o Eric jogou aqui, dama E2, então. E aí o Bob se desfez do par de bispos com bispo E6. Certamente deve ter doído um pouco nele, mas parece que é algo necessário aqui. Ele sai avançando, veio aqui, pá, botou o cavalo em E4, veio, tirou o rei dessa diagonal para não levar um checolino. Correu aqui, trocou, passou o pocotó, passou a dama ali, mas eis que peças vão sendo trocadas. Aqui levou um H3, sempre útil para não levar um mate gavetoso. Aqui, troca, E6, vão trocando mais peças do que a gente imaginava. Então, dama F5, B6, troca, cheque. A partida parecia rumar ao empate. E é isso que nós temos de novo, um finalzinho empatado, certo? Nada mal para você ter no seu currículo. Ganhei, perguntando: como foi a sua partida com Capablanca? O final tava empatado, mas eu ganhei. Qual foi a sua partida com Fischer? O final tava empatado, mas eu ganhei. Tá certo? Bom, nada mal. Ele jogou G4. Mas eu devo dizer que nessa aqui, eu desconfio que o Fischer forçou demais. Porque ele tem vários lances que empatam. Por exemplo, bispo F4 levaria um empate aqui. Certo? Dama C6, ou cavalo F4, dama C6, qualquer coisa. Eu desconfio que o Fischer estava tentando ganhar, mas vai se dar mal com essa história.
Cavalo D4, ataca ali. Por exemplo, bispo F6 empataria também. Cavalo toma, bispo B2, cavalo A7, bispo A3, né? Isso aqui tá mais empatado do que uma coisa, do que sei lá, uma posição de francesa das trocas, ou uma eslava das trocas, ou uma Petrov, ou sei lá, que variante muito empatativa você deve ter pensado. Então aqui, cavalo C6, ficha segue tentando forçar, ficha não toma em F4 também, ele, né, também levaria o empate, ele tenta dar uma rasteira, ele quis ser o malandro também, o Bob, né? E aí ele vai se dar mal. E aqui, cavalo C8, ele comete finalmente o erro decisivo nessa partida, né? Depois de forçar a barra tremendamente, ele vai agora fazer um lance que vai se colocar em apuros. O lance que empata aqui é bispo tomar 3. Temático, se BA3 o peão dispara. Se cavalo B6, bispo B2, cavalo C4 e bispo C1. Ataca o peãozinho de Fábio 4, F5 e agora H5. Trocando peões, essa posição é completamente empatada. Mas o Fischer, então, joga bispo C5, sei lá o que o Fischer estava querendo aqui. Eles deviam, sei lá, se estavam apurados, se ele queria enrolar, mas agora veio um A4 aqui. E se bispo D4 eu tenho sempre cavalo D6 para tomar esse peão. E eis que o rei do Elis Cassis veio para o jogo e o Fischer agora está sofrendo. Um peãozinho a menos. E a técnica do Eric aqui para piorar. Certo? E aí ele vai conduzir muito bem. Joga esse cavalo E8 cirúrgico para o bispo não voltar para F6. Bob vem aqui, entra com o rei. Toma o G7. Ele vai mandar aqui um arremate bonito. Cavalo E8, bispo toma. Teve que calcular agora. Cirurgicamente, F6. Bispo toma, cavalo toma. C3. E agora, você que está assistindo esse vídeo e não é preguiçoso, pode se fazer a seguinte pergunta. Qual o único lance que ganha para as brancas nessa posição? Pause o vídeo, faça isso aqui pro tio Half Pig. Pause o vídeo e tente descobrir qual que é o lance. Só tem um lance que ganha. Treine o seu cálculo para depois você não ficar pendurando as peças online como eu faço, por exemplo. Entendeu? Então faça isso, ok? Vai ajudar você. O único lance que ganha aqui é cavalo H5. Esse é o lance que eu gosto. Quando você tem que parar um peão do seu adversário e você manda o cavalo para longe. É um lance assim meio, né, difícil de você encontrar, que parece que você está colocando o pocotó mais para longe, mas é para você manobrar esse pocotó. Olha só que beleza. Cavalo H5. E a ideia é, se C2, você joga agora cavalo Fábio 4 e controla esse peãozinho aqui, porque se C1 você dá um duplex, se rei C3 você dá um checolino. E aí, classicamente, cavalo D4 para continuar dando um duplex. E se seu adversário fizer cavalo aqui, aí você diz, parabéns, quer um biscoito, e ganha com H4, avançando o peãozinho lá do outro lado. Certo? Então é isso. Belo arremate, tomou, deu uma esperneadinha aqui, o Bob, vem, isso, vem, Bob. Aqui, pá. Controlou, veio, lutou, mas vai ali o peãozinho, segurou. E aqui não tem plano para avançar os peões. Joga B2, rei C2. Tá. E assim completou, isso daí no currículo. Ganhou do Capablanca, fez um tique. Ganhei do Bob Fischer, tique. Ganhei dos dois empatados, em posições empatadas, tique, que soma alguns pontos a mais. Não é verdade? Então, esse é um pouco da história do Eric Elis Cassis, um jogador extraordinário. E gostaria de terminar esse vídeo, né, reiterando duas coisas que eu falei. Primeiro, para que você vá lá na loja da Insider e conheça os produtos da Insider, como essa Tech T-Shirt, e coloque o cupom Rafael Leitão, tudo junto, vou botar aí na descrição, certo? Para 12% de desconto em qualquer produto. E também, se você tem o livro do Eric, chamado Jogo de Posição, certo? Tem até versões dele aí autografadas e tudo. Eu troco por todas as minhas camisas do Botafogo. Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like e também de se inscrever no canal. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu, um abraço.